Sejam bem-vindos à live aqui da Escola Superior de Direito Municipal. Eu sou Caroline Lengler, procuradora do município de Porto Alegre. É um prazer estar aqui essa noite. Hoje nós vamos tratar, o tema que nós vamos falar é sobre mobilidade urbana, acidentabilidade e a educação no trânsito. E os desafios municipais nesses aspectos, nesse momento da pandemia do Covid-19. E para tratar do assunto, a nossa convidada é a doutora Giovana Rez, que é advogada da EPTC, a Empresa Pública de Transporte e Circulação. Atualmente ela é chefe de gabinete do EPTC e também é a responsável pela coordenação de educação na mobilidade urbana, no município de Porto Alegre. Espera aí que eu vou aqui aceitar o... Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Eu já fiz a introdução, já falei o tema que vai ser discutido hoje. Então, agora a palavra é sua. Nossa, tá bem. Eu vi um pouquinho a apresentação, né? E então queria dar uma boa noite a todos, ao pessoal que está entrando aí, está vindo prestigiar e vindo conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. Eu quero primeiro agradecer a escola por ceder esse espaço, né? Esse espaço de fala, de conversa, sobre um assunto que às vezes a gente não tem, até por uma tentativa de manter todos os projetos permanentes e fazer todo o trabalho da melhor forma possível, a gente acaba não tendo tanto espaço de fala. E quero também colocar que, apesar da minha qualificação que tu sugeriste, né, que tu disseste tudo que eu faço um pouco lá na EPTC, que hoje eu gostaria de me colocar aqui como uma multiplicadora. Né? A gente tem alguns projetos em que a gente chama a população para serem multiplicadores e são projetos para que as pessoas recebam aquela informação, recebam orientação e tragam para dividir com os demais, com a população, com a sociedade em geral. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de começar, agradecer a participação, colegas, amigos que estão aqui entrando e interessados, e dizer que eu venho como uma multiplicadora dessas ações aí do que a gente vai conversar agora. Mas estou à disposição, não sei se a gente já pode começar aqui o tema, Nós temos tempo limite para terminar. Tá bom, vamos lá então. Então, esse primeiro momento, assim, eu queria frisar algo que eu acho que às vezes parece um pouco óbvio para quem está trabalhando na área, né? Mas que a gente precisa salientar. Nós temos lá em 1998 o Código de Trânsito Brasileiro, a publicação em vigência do código, e ele vem com diretrizes para a circulação, para a educação, né? E ele tem em alguns artigos uma abrangência muito grande em relação a diretrizes que os órgãos de trânsito têm que seguir. Tem também... Desculpa te interromper, parece que a transmissão está um pouquinho ruim. Bom, continua, vamos ver se a gente vai continuar duplicando aqui a transmissão. Eu acho que continua. Alô? Giovana está trancando. Melhorou? Agora melhorou. Eu estou ouvindo perfeitamente. Tá bem, se o pessoal puder, inclusive, se manifestar, como é que está a transmissão, também a gente dá um jeito aqui e muda de local também, se estiver bem. Sim. Mas, enfim, então, o que eu ia colocar é que, na realidade, a gente tem, com o Código de Trânsito Brasileiro, lá em 1998, uma série de diretrizes para os órgãos de trânsito, uma série de diretrizes em termos de programas e de campanhas, e tem, né, lá no artigo 1º, os sujeitos, assim, passivos. Está congelando a tua imagem. Algumas pessoas estão dizendo que congelou, outras pessoas estão dizendo que... Agora até disseram que melhorou. Vamos ver, senão a gente muda de lugar como a gente tinha até combinado. A gente muda no combinado, né? A gente faz o tour. Olha, tá bem. Obrigada, gente. Então, a gente tem as diretrizes, né, do CTB,
E naquele primeiro momento, então, a gente fala de circulação, de trânsito, de se ter um olhar sobre de normas de transgressão é o frio, ao trânsito. Né? Só que, né, como qualquer legislação, como qualquer norma que a gente tenha, existe, na verdade, uma mudança da sociedade, e começa a acontecer uma mudança da sociedade em termos de pensar sobre os vulneráveis, pensar sobre transportes alternativos, pensar sobre a inclusão da população, das secretarias, das entidades, das sociedades, nesse projeto de conscientização para a educação. Então, algo que naturalmente começa a acontecer, em alguns momentos com legislações municipais e federais a respeito, é essa mudança, né, do trânsito para a mobilidade. Né? Então, isso é muito, assim, acho que muito claro, na verdade é uma imposição, é uma transformação, assim como nós temos em outros ramos do direito, né? Temos também na área de trânsito, né? E eu particularmente gostaria de dizer que na educação mais ainda, porque não existe como a gente não pensar no idoso, no portador de deficiência, em determinadas categorias que são mais vulneráveis pelo risco, por estarem mais na rua, como os motociclistas, né? Os transportes alternativos, a gente tem que pensar nos ciclistas, na segurança deles, na informação com relação às normas. Então, é muito claro isso, né? Embora tenha ocorrido uma construção e talvez tenha se potencializado mais nos últimos anos, né? Até por uma conscientização maior da sociedade sobre essas novas formas de locomoção, disso, né? Do trânsito para a mobilidade. Né? E, com certeza, pensar nos vulneráveis de uma forma muito clara. Né? E eu continuo aqui, se não me disser, eu vou continuando. Muito bom. Eu até queria colocar, assim, tem um tema que se trata, na realidade, muito, está se falando muito em campanhas também a respeito disso, não são só municipais, né, a respeito de empatia. Então, quando a gente fala por exemplo, da mobilidade para os vulneráveis, por exemplo, a gente tem que pensar hoje, por exemplo, que em Porto Alegre, isso é 2019, e ainda hoje, né, conforme os dados estatísticos, existem duas categorias que têm um maior número de vítimas, vítimas fatais, né, no trânsito, que é o pedestre idoso, né, e que é o motociclista. Então, em relação, por exemplo, ao pedestre idoso, existe uma forma, né, de fazer essa abordagem de metodologia que é de duas formas. Uma é indo diretamente no idoso e fazendo uma conscientização, uma conversa, e isso é feito, né, muito bem pelas equipes que trabalham nisso, de trabalhar junto às entidades, às associações, e aí também muito importante esse papel, né, da população vindo até o órgão de trânsito, né, até a administração. E o outro ponto, né, é a gente colocar a pessoa no lugar do idoso. Né? E como que a gente faz isso? Um dos projetos, uma das ações permanentes é colocar, né, caneleiras, uma roupa apropriada para simular como aquele motorista que hoje é jovem, né? Como que ele seria se ele fosse idoso? Para que ele se sinta um idoso atravessando a rua, para que ele se sinta um idoso, né, carregando alguma coisa na rua, para que ele se sinta um idoso pedestre. E a gente só consegue, às vezes, né, fazer, então, esse trabalho, que é colocando a pessoa no lugar do outro, mas, de fato, não só na concentração, mas também nessa condição, né, colocando a questão da condição física, né, e aí a gente pode pensar, talvez, que é muito tranquilo, que, nossa, a maioria das capitais brasileiras, das cidades brasileiras, na América Latina, pensam no idoso, né, se ele é uma das vítimas aqui em Porto Alegre, e em alguns outros lugares do mundo também, se ele é uma das vítimas, do maior número de índice de vítimas fatais, assim, ao ano, é óbvio que todo mundo deve pensar nisso, deve ter projetos sobre isso, né? E, incrivelmente, e infelizmente, não tem.
Então, eu queria até colocar aqui, eu vi que tem uma colega que entrou aqui, a Luciana, né, junto com outros colegas da educação aqui na live, que o projeto PDS Idoso, ele ganhou, inclusive, uma premiação e um destaque em um prêmio internacional chamado Cidades Educadoras. Duas colegas da EPTC, que a Luciana e a Diva foram representar, inclusive, no município, o EPTC, em Lisboa, em 2018, porque apresentaram o trabalho do projeto idoso, desse desenvolvimento, né? E eles ficaram, na verdade, a curiosidade que se deu sobre o projeto não foi sobre o conteúdo do projeto em si, né? O destaque ocorreu porque existia um projeto para idosos, né? E, então, algo que às vezes pode parecer muito tranquilo para a gente, nossa, é óbvio que você tem que pensar numa vítima, né? Mas, infelizmente, né, o projeto, para você ter ideia, enquanto em alguns lugares, assim, a educação ela ainda não é tão divulgada, tão pensada, é de que o prêmio foi pelo destaque, né? O destaque por simplesmente existir um projeto. Então, Porto Alegre tem um destaque, tem uma premiação nesse congresso, do 15º Congresso Internacional das Cidades Educadoras, e tem lá o título de Cidade Educadora, por conta desse projeto de educação para idosos, né, que é uma das vítimas, vamos ver como é que vai ser em 2020, né, mas até 2019, uma das vítimas, maior número de vítimas fatais de trânsito, né. Giovana, desculpe, mas esse projeto, ele envolve tanto o pedestre idoso, quanto o motorista, né, seja motociclista, ou apenas... Então, na realidade... Sim, eu acho que agora travou aí um pouquinho a tua imagem, mas enfim, ele na realidade, como é o trabalho, né? O trabalho é desenvolvido ao longo do ano na educação, ele pensa em ações pontuais, né? Ações de dias específicos ou semanas específicas. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, nós temos a Semana Municipal do Trânsito, que é a primeira semana de março, né, de todo o ano, onde nós temos várias ações de conscientização. Temos o Dia do Motociclista, temos o Dia do Ciclista, temos o Dia Mundial Sem Carro, que é em setembro. Enfim, temos várias datas. Temos também projetos permanentes, né? E aí dentro do projeto permanente, então, a gente tem o projeto do idoso, o projeto do motociclista, né? O projeto de direção defensiva, o projeto Escola Amiga, o projeto de Empresa Amiga, né? Que são, então, projetos pensados ao longo do ano para um calendário anual. Então, na verdade, existe um perfil de conscientização e de trabalho para o idoso, né? E existe um perfil para isso. Eu acho que fica muito claro, assim, a gente talvez, para eu poder exemplificar um pouco melhor, por exemplo, nós estamos agora sofrendo muitas restrições, né, em função, enfim, e os idosos principalmente. Então, não há uma circulação tão grande de idosos na rua, né, as entidades, associações com as quais existe trabalho, elas também estão sofrendo limitações, enfim, de abertura. Então, assim, está sendo um pouco mais difícil chegar no idoso agora, né? Mas, por outro lado, a gente consegue... a gente tem uma tranquilidade, digamos assim, de que eles não estão tão nas ruas, então não estão sujeitos a risco. Mas, em relação ao motociclista, está sendo realmente programada uma série de ações, tá? Porque, como eles também são as outras vítimas fatais né, do trânsito, o maior número, precisa realmente de uma ação. Eu agora não estou autorizada a ser um spoiler, né, do que vem pela frente, né, mas nós temos, mais à frente eu falo um pouco, vários cursos, vários projetos online, várias videoaulas e projetos à distância para que a gente possa alcançar, né? Que a gente possa alcançar os motociclistas também.
Ana, pode seguir, te interrompi, né? Fiz uma parte, mas pode seguir o plano. Ok. A gente para um pouquinho para respirar aqui também. Bom, mas assim, eu acho que, voltando um pouco, o objeto aqui da gente conversar é mobilidade, acidentabilidade e educação. A gente não tem como falar tão separadamente dos três assuntos, né? Então, assim, o que chama a atenção agora, o que a gente tem acompanhado? Então, na realidade, que é o Observatório de Mobilidade, né, que são colegas que trabalham somente fazendo isso, e eles, então, estão verificando que existe uma média de 30% de redução de veículos. Alguns dias nós temos a mínima 22%, 23%, a máxima 49% de redução de veículos. Para vocês terem uma ideia, isso significa, nós temos uma média também de 890, 880 mil veículos ao dia circulando em Porto Alegre, mais ou menos uns 80 mil veículos também. Disseram que travou, mas engraçado. Travou? Voltou? Voltou, para mim tá bem. Eu vou fazer uma outra coisinha aqui. Tá bem? Voltou, disse que voltou. Oi. Voltamos aí. Passei pro 4G. Já voltou agora. Eu passei para o 4G agora, não sei. Vamos lá então, tá bem. Então, como eu estava falando, a gente tem aí o tema, né, mobilidade, acidentabilidade e educação. Então, se a gente fizer um paralelo, o que acontece? A gente tem uma redução de mobilidade medida, né, lá pelo nosso setor específico, um mínimo de 22%, 23% dos veículos dentro da cidade, né, e chegando alguns dias a 49%. Nós temos uma média de 900 mil veículos, mais ou menos uns 80 mil veículos também, 80 mil motociclistas, né? Então vamos arredondar aí para 900 mil veículos. Então, se a gente considerar uma redução, né, de, digamos, 49%... Peraí, vamos ver. Ou de 30%. Eu estou ouvindo perfeitamente. Eu também, tá? Não, tá? Então, voltou, vamos lá. Tá, continua. Tá bem, então se a gente considerar, né, essa redução de veículos, a gente deveria pensar, bom, a gente tem uma redução de pessoas circulando, uma redução de pedestres, bom, então reduzir os acidentes, né? E aí o que é a nossa inquietação, vou dizer assim, né? É justamente que há um aumento de acidentes, né? E uma média, para vocês terem ideia, do ano, na mesma média do ano que nós temos no ano passado, para esse ano, no mesmo período de janeiro a junho, existe 60% a mais de acidentes. É muito acidente, né? Se a gente considerar que a gente tem uma redução de mobilidade na cidade, né? 40%, né? Se você somar os 40% de redução, um 60% de aumento em acidentes fatais, não? Exatamente. Então, o que acontece? É uma inquietação, né? E não pode deixar de ser uma inquietação, uma indignação, né? Para quem tem que cuidar disso. Então, assim, nós estamos realmente... Eu estou dizendo nós aqui, né? Mas eu estou falando como multiplicadora dessas ideias, né? Mas, com certeza, a gente se sente parte, em qualquer lugar que a gente esteja trabalhando dentro da IPTC, a gente se sente, todos nós, tenho certeza, né? A Diva está falando ali, ó, que não é 60% de acidentes fatais, 60% geral, tá? Porque a gente tem a estatística para vítimas fatais e a gente tem também a estatística para acidentes, né? Então, assim, ela disse que fatal reduziu. Mas eu não concordo muito, porque eu já vou dizer por quê, tá? Porque, na realidade, é o seguinte, a gente tem um panorama aí anterior a 2020 muito interessante. Porque Porto Alegre e IPTC aderiram, né, a uma meta da ONU, um pacto com a ONU, em relação a um projeto que se chama Década de Ação no Trânsito. E ela propunha, né, essa meta de redução de acidentes e de vítimas, né, fatais, e de redução, então, de mortes. Ela propunha que em 2020, né, ao longo de 10 anos, né, nós tínhamos que chegar no máximo 76 mortes ao ano. Vou fazer aqui um parênteses, porque, na realidade, a gente falar em 76 mortes continua sendo muito. A meta sempre é zero, sempre será zero, né? E não só de mortes, mas também de pessoas que se lesionam,
e pessoas que perdem alguma função, né? Em torno aí de mais ou menos 5.000 acidentes, a gente teve 5.500 acidentes no geral, né, em 2019, é muita coisa, né? Então, assim, é inaceitável para a gente uma morte, né? Então, eu só quero dizer assim, que a gente fala em números e a gente fala na meta da ONU porque a gente tem que ter um panorama a cumprir, né? A gente tem que ter algum norte a seguir, digamos assim. Mas quando a gente olha, por exemplo, como Porto Alegre estava, né, antes de 2000, né, antes de 2010, nós tínhamos ali, por número exato, né, antes agora não me recordo, mas era em torno de 170 mortes ao ano. Antes do programa, um pouco antes da IPTC começar a agir em Porto Alegre, 199 mortes ao ano. Então, se a gente considerar 76 mortes, nós já tínhamos cumprido a meta em Porto Alegre, né? E sempre ressaltando que é uma meta, mas ela não é aceitável, né? Ela é aceitável para fins de adesão ao programa da ONU, né? Não é, nunca será, né? A gente não tem como medir o valor de uma vida, né? Por um número, né? Então, sempre ressaltando isso. Então, assim, em 2018, a gente tem 75 vítimas ao ano, né? E em 2019, a gente também fecha com 75 vítimas, né? E agora nós já estamos aí com 30 e poucas vítimas, né? E não chegamos ainda à metade do ano. Julho ainda não fechou. Né? Então, na realidade, nós estamos... todas as ações que estão por vir, toda essa transitoriedade de ações presenciais que existiam e que hoje elas realmente ficam um pouco prejudicadas, e aí a abordagem tem que ser outra, e o pessoal está trabalhando muito nisso, né? E também é muito agradecida de novo por esse espaço de fala, para que a gente possa vir aqui ressaltar, né, essa questão de a gente se colocar no lugar do outro, de a gente ter uma empatia, de a gente pensar no risco, né, em tudo isso que está acontecendo. A Diva está ótima, eu acho que nós vamos chamar a Diva para a próxima aqui. A Diva trabalha com a estatística, é uma pessoa sensacional que trabalha lá com a gente, e ela faz também uma análise do perfil das vítimas, né, para a gente tentar encontrar o que causou também aquele acidente, o que a gente pode fazer de melhor num outro momento, né? Então, é bem bacana o trabalho dela também, né? Então, assim, a gente tem 37 vítimas fatais agora, né? Então, como que nós estaremos até o final do ano? E nós estamos falando em redução de mobilidade, né? De novo, essas vítimas, elas são, a grande maioria, né, percentualmente, são motociclistas, né? Embora a gente tenha acidentes aí terríveis, a gente tem tido acidentes de choque contra aborramento contra postes, pessoas dormindo na direção, veículos aí na Ipiranga, na Nilo Peçanha, na Carlos Gomes a 147 km por hora, 130 km por hora. A gente não está falando assim, eu passei 5 km a mais. Não, a gente está falando realmente de um comportamento de risco, né? E um comportamento total de imprudência, né? Então, as ações, elas, muito provavelmente daqui para frente também, elas, não só daqui para frente, mas elas também necessitam, às vezes, de ajuda, né? De cooperação entre outros órgãos, né? Polícia Civil, Brigada Militar, porque a gente está falando de outro tipo de conduta também, né? Que é uma conduta já que a gente vai lá para o finalzinho do Código de Trânsito Brasileiro, e condutas também de penalizações penais, né, de colocar em risco a saúde das outras pessoas, a vida das outras pessoas. Né? Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção. Não é andar um pouquinho acima dos 60 quilômetros, que é o permitido na maioria, em algumas vias urbanas aqui. É realmente um excesso de velocidade. Né? Isso é bem preocupante, né? Sim, não, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. E que é incrível que nesse momento, né, em que as pessoas deveriam estar mais preocupadas ainda mais com a vida, né, que tá, uma questão que floresceu nesse momento, as pessoas simplesmente elas colocam em risco a sua vida e a dos outros, né, e que justamente esse trabalho que vocês vêm fazendo de conscientização, né, em pensar no outro. Né? E nesse momento também que se pensa muito, que está se pensando muito no outro. E mesmo assim a gente vê esse aumento, né, de condutas imprudentes.
Uhum. Eu acho que é bem interessante, bem apropriada essa tua colocação, porque assim, os órgãos municipais, podem ter projetos próprios, podem ter ideias próprias, né, desenvolver, mas também seguem algumas diretrizes de órgãos federais, né. Então, existe uma campanha, que ela é lançada em maio, que se chama Maio Amarelo, mas que, na verdade, ela é para uma redução também, para uma conscientização de redução de mortes, mas que a gente acaba utilizando a ideia da campanha do Maio Amarelo desse ano, para isso que tu está colocando, né? Então, a campanha desse ano, até convido depois de botar lá Maio Amarelo, né? Bota lá no Google, vai vir a campanha, é bem interessante, que ela, na verdade, ela diz assim, ó, perceba o risco, proteja a vida, tá? Por quê? Porque se a gente parar para pensar, a gente está saindo de casa hoje, né? A gente coloca uma máscara, a gente, né, higieniza as mãos, a gente tem espero, né, que a gente tenha um cuidado com o distanciamento, evita aglomerações, não visita os pais, tem uma série de limitações porque a gente percebe o risco, né? E aí a pergunta da campanha, acho que é muito interessante, que é essa, né? Por que a gente não percebe o risco? Por que a gente não faz essa avaliação de risco quando a gente está num veículo automotor, né? Por que a gente não... por que a gente só, na verdade, quando tem a saúde muito claramente ligada a algum comportamento, é que a gente percebe o risco. Então é isso, né? A gente tem que perceber o risco quando a gente está em excesso de velocidade, a gente tem que perceber o risco quando, como motorista, né, você tem que se colocar no lugar do outro e cuidar do ciclista, né? 1,5 m de distância dele. Você tem que cuidar bom, deixa eu ver aquele idoso ali, será que ele vai atravessar? Ele vai achar que dá para atravessar e não dá? Você tem que se antecipar a isso, né? E isso é uma percepção de risco com você e com o outro, né? Então, acho que nesse sentido a campanha ela é muito apropriada, né? E especialmente, assim, eu não sou da área da saúde, que não quero fazer nenhuma comparação, mas a gente tem 37 vítimas fatais, né? E os dados que a gente tinha lá do ano passado, de mais de 5.000 vítimas com lesões ou com perdas de funções. Todas essas pessoas vão para uma rede pública de saúde ou para uma rede particular de saúde, né? E todos nós, de alguma forma, estamos sendo indiretamente estamos indiretamente compartilhando dessa consequência, né? Não só quando a gente é atingido, espero que nunca aqui aconteça com ninguém, né? Em um acidente, mas a gente é atingido de outras formas também, né? É um recurso que vai para algo que talvez aquela pessoa poderia, não estou dizendo que sempre, mas talvez ela pudesse escolher diferente, né? Não é como uma doença que daqui a pouco você é acometido e você não teve escolha. Em algumas situações é imprudência, então você poderia ter escolhido. Né? Então, acho que nesse sentido é muito apropriada essa campanha e a gente pensar no que ela traz, embora ela seja lá de maio, né? Que a gente pense nela ao longo do ano e que os municípios aqui e o Estado pensem nela também, né? Como uma diretriz lá do governo, né? De campanha federal. Né? E, Giovana, você chegou a comentar, não lembro, qual que é o valor anual que o Brasil gasta com tratamentos, né, médicos em consequência de acidente de veículo automotor? Na realidade, eu vou dizer assim, o número exato, a gente fica com receio de falar alguma coisa e quem falar errado eu não vou falar, né? Mas é alguns bilhões de reais ao ano, né? É uma cifra bem importante, né? Que se deixa de talvez, enfim, colocar em outro recurso, alocar em outro recurso, né? É um valor bem... Acho que eu vou ficar devendo essa informação e eu vou pedir para depois a gente colocar lá nos comentários, né? Da propaganda lá da live que ficou na escola e a gente dá uma informação correta também em relação a... Mas com certeza é um valor bem significativo que poderia ser destinado de outra forma, né? Com certeza. Né? Sim, outros tratamentos médicos, né? Que eles são inevitáveis, vamos dizer. Exatamente. E até a questão do número de leitos, né? A gente... De novo, não querendo fazer comparações, a gente sabe que as pessoas que estão enfermas aí né, em função da pandemia estão em alas isoladas, mas sempre é alguém a mais, né? A gente precisa, acho que
pensar socialmente dessa forma, né? Que a gente é responsável pelos nossos atos e que a gente vai ter, né? Às vezes a gente vai ter, às vezes, a participação. Olha aqui, ó, o Rodrigo está nos colocando aqui, 52, obrigada, Rodrigo, 52 bilhões de reais. É muito dinheiro. Eu lembro que você comigo. Você comentou comigo quantos bilhões, foi algo que me chamou a atenção. O Rodrigo trabalha lá com a gente, trabalha lá na Coordenação de Educação para a Mobilidade também. Obrigada, Rodrigo. 52 bilhões, né? Bem significativo. Né? Então, e eu acho assim, a gente, dentro desse panorama, eu acho que a gente tem uma outra coisa para falar que é bem importante, e é também a participação de outros órgãos, o quanto é importante. Porque a educação ela não se faz mais somente sozinha, né? Nunca se fez, né? Mas nos anos para cá houve uma construção pelas pessoas que trabalham lá dentro da empresa, no sentido de estar sempre presente, de ter uma interlocução com as secretarias, por exemplo, com a Secretaria de Acessibilidade. A gente vai desde do mínimo, que às vezes a gente precisa de um auditório, precisa até de uma ajuda de estrutura física, né? Até realmente campanhas, ações. Trabalhamos com eles, temos algumas parcerias em desenvolvimento com a Secretaria de Educação para atingir o público de ensino fundamental e de ensino médio, né? Então, assim, não se faz mais isso isoladamente, né? A Lu aqui também trabalha com a gente, que eu estou escrevendo, 2/3 dos leitos são ocupados por vítimas do trânsito, né? Isso não... Então, vamos pensar... Né? É bem significativo, né? Se a gente considerar, bem significativo. Então, assim, por tudo isso, assim, que o trabalho, ele é incessante, né? Não sei se a gente tem tempo ainda, a gente vou falando aqui. Pois é, agora você falou tem tempo ainda. Não, pode continuar. Posso falar, então? Tá bom, então. Eu acho, assim, dentro disso, assim, aproveitar o espaço também, conversar um pouco, porque... existem vários tipos de ações, né? Como eu falei antes no início. Existem as ações pontuais, então, datas específicas, semanas específicas, então o foco é exatamente naquilo, né? Nós temos depois cursos, treinamentos, palestras, e aí vão desde até uma empresa que solicita, olha, eu estou tendo aqui um alto índice de infrações dos meus colaboradores, estou tendo muito acidente, vem aqui na nossa CIPA, né, na semana Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, eu quero uma palestra sobre acidentabilidade, sobre risco. Então, a gente vai fazer isso também. A gente tem um curso muito interessante, que é o curso que acontece em março, também tem fila de espera, né, que é o curso Mecânica para Mulheres, que vai muito colega também participar, muita gente vai participar, homens e mulheres participam do curso Mecânica para Mulheres, porque a gente também tem que saber, né, o que a gente tem nas nossas mãos, né, de veículo, né. Depois nós temos os projetos permanentes, né, que eu tinha colocado para vocês, que é o Empresa Amiga, que é um projeto bem interessante, porque ele cria uma categorização, né, ele cria critérios para as empresas que se inscrevem, e ao longo do ano há uma pontuação com relação ao maior ou menor número de infrações, o comportamento, tem uma série de um ranking, né? E essas empresas, os colaboradores vão sendo acompanhados pela equipe, né, mensalmente, e ao final do ano, né, a empresa que teve maior pontuação, portanto, menor número de infrações, menor número de comportamentos de risco, ela ganha, né, uma certificação de empresa, todas, na verdade, ganham, né, mas a empresa ganhadora ganha um destaque, né? Nós tínhamos, né? Vamos ver como é que vai ser esse ano, como é que a gente vai fazer, mas uma premiação física, né? Chamando as empresas. O mesmo projeto permanente, um pouquinho parecido, dentro do ensino fundamental também, que é o projeto Escola Amiga, que é para o ensino fundamental e ensino médio. O projeto de idosos, que eu já falei, né? Com as instituições, com as associações. O projeto dos motociclistas, né, também com sindicatos, com as associações, colaborando também na informações, às vezes, com o Ministério Público do Trabalho, para levar dados, né, com relação a motoboys, né, que trabalham com produtividade, com tempo, tendo que correr,
né? E acho que tem um outro muito bacana que eu gosto muito, né? Eu gosto de todos também, mas eu acho assim eu acho que foi um trabalho muito bem desenvolvido pela equipe, que é o projeto Universidades. Então, assim, a gente tem convênio com universidades para troca de experiências. Se eu citar uma aqui, daqui a pouco eu vou esquecer as outras, então melhor não citar, né? Mas aqui a gente tem troca, a gente faz lives, faz trabalhos de auxílio em projetos que são desenvolvidos nas mais variadas disciplinas, né, como informática, construção de jogos lá para regulação e normas de trânsito, compreensão da circulação, né? Temos também um outro, dentro desse projeto das universidades, que ele é muito amplo, na verdade, porque a gente aceita aquilo que a universidade trouxer. Olha, a gente achou que a gente tem que pensar um pouco diferente a circulação das pessoas em tal lugar, a gente acha que está faltando botoeira sonora para portadores de deficiência visual, né? Então, a gente aceita aquilo que a universidade trouxer, aquilo que ela estiver desenvolvendo, tá? E existe um projeto que a gente mais à frente vai lançar esse ano virtual, não está no período dele, né? Normalmente mais um mês, um mesinho, um pouco, aí sai o edital, né? E é o projeto Desafio Micro-Revoluções. Ele já existe há algum tempo, e ele é justamente isso, né? Nós abrimos várias categorias da área do transporte, do trânsito, da saúde. Enfim, vamos ver como é que está esse ano, o edital ainda não saiu. Mas as universidades, os professores trazem os seus projetos e existe uma banca, né, que avalia, uma banca com pessoas dentro da IPTC, de fora da IPTC, de outras secretarias, e então a gente faz a avaliação, né, e faz depois a divulgação. Em alguns casos, a gente, verificando a viabilidade, a gente implanta também o projeto do desafio Micro-Revoluções, né? Então, ele é um que também está em mudança, o pessoal está trabalhando bastante, né? A gente o pessoal está se puxando bastante para trazer esse projeto de um modo virtual, né? E a gente ter aí ele um pouquinho diferente. Agora já foi spoiler, agora eu já falei também, né? Do desafio Micro-Revoluções, né? E dentro dos projetos permanentes, ou de um prêmio permanente, tem um que eu tenho que cuidar, agora eu vou tomar um copo d'água aqui, só um pouquinho. Porque esse eu me emociono sempre, sempre. Você não ia falar que você... Mas tenho que falar dele, né? Se eu não falar dele, o pessoal vai ficar bravo comigo, né? Não, mas é bonito. Mas é que o projeto Prêmio de Educação, ele vai esse ano para a 14ª edição. E ele, na verdade, ele reúne tudo o que a gente faz, né? Tudo que a sociedade, a população, os professores, principalmente, fazem em termos de multiplicação da educação no município, né? Professores da rede particular, professores da rede pública, tá? E não posso olhar os comentários agora. Então, o que é muito bacana? Para vocês terem uma ideia do tamanho do prêmio, né? Ele tem a categoria professores, categoria jornalistas, categoria do ensino fundamental, ele tem várias séries divididas, da categoria professores também, categoria idosos, então, população em geral, várias categorias, você vem, se inscreve e traz o seu projeto. Deixa eu mostrar para vocês aqui um que eu acho o máximo, que eu acho muito legal, porque não sei se vai dar para ver direitinho, mas assim, foi um projeto de uma escola particular aqui, e eles conseguiram incluir tudo que a gente pensa sobre mobilidade, sobre educação. Olha que legal, não sei se dá para ver bem o desenho aí. Sobe um pouquinho, sobe um pouco. Isso, aí. Isso aí, né? Eu trouxe esse porque eu sou apaixonada por esse, tá? Não que não tenha outros lindos, maravilhosos, e que tenha aí uma participação muito forte dos professores, né? Que a gente tem que agradecer, porque sem eles as coisas não acontecem, né? Sem eles não existe uma receptividade. Então, nós tivemos aí quase 450 trabalhos, o pessoal vai me ajudar aí depois aí nos comentários, quase 450 trabalhos inscritos. Né? Tivemos 4.000 inscritos. A gente conseguiu um apoio da Assembleia Legislativa e
E a gente conseguiu, né, a gente teve que, na verdade, limitar o número de pessoas no auditório da Antibarone, porque não cabia mais gente, né, não cabia mais gente, né, e tem torcida organizada, tem a premiação da melhor torcida também, então, assim, é muito bacana. E realmente, assim, ele acontece principalmente porque existem os professores, né, e eu vou sempre agradecer, eles são multiplicadores de todas as ações. Se a gente consegue chegar nos alunos, também é por causa deles, né? E dessa participação que a gente tem. E tem crônicas fantásticas de jornalistas, tem reportagens muito interessantes. Então, assim, é um prêmio que esse ano a gente vai ter que inovar, vai ter que chegar nas pessoas de um modo virtual, né? Então, sempre vamos agradecer, não paro de agradecer esse espaço aqui, porque é assim que a gente consegue chegar nas pessoas hoje. E vamos ter um desafio, né, de chegar nas escolas e nos alunos, né, e nos professores também esse ano, apesar de a gente ter a tecnologia a nosso favor, mas nós conseguirmos chegar a todos. Né? A ideia é chegar a todos para que todos possam vir participar. Mas eu acho que vai dar tudo certo aí. Logo a gente vai ter o edital também saindo, né? E vamos esperar que, enfim, qualquer um que está aqui assistindo pode, inclusive, participar e quem sabe aí, né? Tem uma comissão multidisciplinar, pessoas do Detran, a gente da OAB, a gente chama, né, professores também, a gente chama bastante gente para participar. Não, eu estou cuidando do tempo aqui. É isso que o que eu acho muito interessante são esses projetos envolvendo ensino fundamental e médio, né? Porque aí é que é a formação para o cidadão consciente, tanto quanto o pedestre, mas principalmente como motorista, né? Porque ele tem um veículo na mão, né? Então ele que realmente tem que ter maior cuidado. Então acho que esse projeto de conscientização já no ensino fundamental e médio, como formação de um motorista consciente e responsável, né, eu acho que deve ter um alcance e uma efetividade também, né, muito grande. E, então, acho que uma importância ímpar. Isso. Exatamente. E acho que dentro dessa tua fala tem uma outra coisa que eu aprendi, né? Aprendi com o pessoal, que foi o seguinte, que todos nós, né? Por que existe a importância do ensino fundamental, né? Não só no sentido de a criança perceber o risco do veículo motor, né? De olhar para os dois lados, não é só isso. Porque, na verdade, antes de a gente ser motorista, né? Seja de veículo não automotor, de uma bicicleta, né? Ser condutor de uma bicicleta, a gente ser condutor de um patinete, ou de a gente ser de um veículo automotor, a gente é pedestre, né? Então, a primeira conscientização que tem que existir de qualquer um de nós, quando é importante lá no ensino fundamental, porque além de existir uma replicação disso em casa, e eu tenho até exemplos na família, né? Dos meus sobrinhos, eles dizem, o azulito, né? O azulito não deixaria tu fazer isso, pai, mãe, né? Tem esse controle, começa a acontecer esse controle, né? Esse exemplo, né? Mas antes disso, é o cuidado enquanto pedestre, porque nós também temos que atravessar na faixa, temos que ter um cuidado quando nós estamos na via pública, né? Um cuidado de antecipação também, né? Então, acho que isso é muito legal, porque lá no ensino fundamental tu tens isso, né? E também aprendi isso com o pessoal, eu acho super bacana, porque também às vezes parecem algumas lógicas óbvias, né? Mas a gente, enquanto adulto, a gente é tão acostumado a já entrar no carro, pensar trânsito, carro, né? E aí estão aí os transportes alternativos, né, as ciclovias, para nos mostrar muitas coisas diferentes, muitos olhares diferentes, né? Mas antes de tudo a gente é pedestre, né? Então, por isso que eu acho que é bem importante essa participação lá do ensino fundamental, né? Muito interessante. E eu até queria aproveitar aqui. Eu não sei se você queria me perguntar alguma coisa, eu posso continuar aqui, Carol. Vai me avisando do tempo aí, né? Eu queria mostrar algumas ações aqui, porque a gente falou um pouco da dificuldade
E não tenho nenhum problema aqui em dizer que existe uma dificuldade, a gente precisa pensar novas formas de chegar nas pessoas. E, como eu falei, a gente está trabalhando o prêmio de educação, o desafio micro-revoluções. Existe um trabalho muito importante lá no CFCs também, nos Centros de Formação de Condutores. Estão sendo feitas videoaulas, né, pelo pessoal lá da educação, para que a gente chegue tanto no motorista em formação, quanto naquele que está fazendo o curso de reciclagem, né? Então, são 30 e poucos CFCs em Porto Alegre, nós vamos já começar com um, mas temos aí um convênio, né, com muitos outros, né? Então, tem uma ação em termos de videoaulas, né? Temos esses outros projetos sendo transformados em projetos virtuais, e existe aqui algo que, às vezes, a gente está dentro aqui da casa, né? E tem que relembrar que são os cursos em EAD. Eu acabei trazendo aqui. Nós temos 5 cursos em EAD, numa página da IPTC, EAD Plataforma, que é um curso pedalando com segurança, tá? O de direção defensiva, multiplicador de educação para o trânsito, é um pouquinho mais focado para professores, tá? Motociclista consciente. Tem mais alguns aqui. São todos eles gratuitos, tá? Nós temos hoje mais de 5 mil inscritos, mais de 5 mil pessoas já fizeram. Eles são gratuitos, eles têm uma certificação, você vai assistindo, alguns têm 4 módulos, 10 módulos, mas eles são bem didáticos para que as pessoas realmente consigam entender a mensagem, né? Do que eu devo fazer, o que eu não devo fazer quando eu estou pedalando, né? Devo deixar a bicicleta e atravessar com ela, o que eu devo fazer, né? Então, assim, eu vou deixar aqui, ó, depois também pedir a permissão aí para a escola para a gente colocar lá embaixo nos comentários onde a gente encontra, né, os cursos em EAD, mas a página é mais ou menos essa aqui, ó. Não sei se dá para ver alguma coisa aqui. Eu não estou conseguindo. É que eu estou junto com ninguém nos comentários, mas eu acho que depois a gente coloca daí. Depois a gente coloca, isso aí, beleza. Né? Então, acho que é isso, assim, né? A educação hoje... O Diego colocou ali, eptc.ead, plataforma. Isso, plataforma.com. Tá? E são gratuitos, né? A gente entra, se informa, passa para o colega, passa para o amigo. Na empresa onde a gente trabalha, se tiver muitos ciclistas aí, né, que estão fazendo uso desse meio de transporte nesse momento, tem lá o Pedalando com Segurança, bem tranquilo de entrar, né? E bem tranquilos, bem autodidatos, né? E por fim, assim, a última ação que a gente vem fazendo também, dentro daquela ideia de perceber o risco, né? É que até o nosso mascote, ele acabou entrando, digamos assim, nessa dança, né? Que é o Azulito, que é um personagem, né? Muita gente aí em Porto Alegre conhece, e ele agora ele anda assim, ó, para você ver, quando você passar por ele na rua, né? Aqui, também está usando máscara aqui, tá? E é uma ação super bacana da educação nos terminais de ônibus, né? Então, no sentido de proteção da vida em todos os sentidos, né? De oferecer álcool gel para as pessoas que estão entrando no ônibus, apesar de que dentro dos ônibus tem álcool gel, né? Mas o Oswaldo está lá, ele aqui, acho que até aqui, ó, a máscara. Sim. É o ângulo da foto, tá? Ele não tá com o nariz para fora. Tá. Tem outras melhores aqui, né? Mas existe também uma campanha com relação à vida nesse sentido também, né? Não somente em relação ao trânsito. Então é isso, né? Eu acho que o desafio agora é a gente continuar tentando a empatia e tentar mostrando os comportamentos de risco, né? Dentro da pandemia, em que a gente tem um pouquinho mais de limitações para chegar nas pessoas, mas eu tenho muito orgulho aí do trabalho que as pessoas fazem nos setores, desde o levantamento de dados, né, dos projetos que são desenvolvidos, e muita coisa boa vem por aí, isso eu posso garantir. Esse é o spoiler, quase spoiler que eu posso dar. Não, mas é incrível a quantidade de ações, né, são diferentes frentes de ações de educação no trânsito e para atingir o maior... os diferentes perfis, né, populacionais da sociedade,
né? Eu acho que é importante, né? A gente não ficar focado só num segmento, né? E realmente a EPTC tem um leque em várias frentes, né? E está conseguindo um resultado muito exitoso. Claro, como você disse, toda a vida perdida não tem, né, reparação, mas já conseguiu uma redução considerável, né, nos últimos 10 anos. Sim. Isso é um trabalho bem bacana, né? Eu sou responsável pelo setor aí há pouco mais de um ano, né? E é um trabalho que tem que acreditar realmente para as pessoas que continuaram lá acreditando, pensando nos projetos, né? E que vão nos cativando aí, né? Eu sou uma que agora alguns projetos eu falo com emoção, né? Como eu disse, eu não posso falar muito, porque realmente a gente vai vendo a importância de ser permanente. Permanente. Não importa se a campanha diz que é maio, não importa se existe apenas um dia. Não. Na verdade, as ações elas são permanentes. E elas são, às vezes, um trabalho de formiguinha, né? Tem um projeto que é importante, sim, que tem alguns projetos que nascem dentro da EPTC, não só dentro da educação, mas também nascem a partir de ideias de colegas, né? Então, são recebidos, né, vem para uma análise lá da diretoria, são colocados para análise de um grupo de trabalho também da educação que ajuda nessa avaliação, né? Não existe, então, a coordenação de educação, mas existem vários outros setores, várias outras possibilidades de chegar a algum projeto. Então, tem um que é muito legal, que se chama Um Dia da Gente. A gente não vai ter mais muito tempo aqui, já está terminando, mas coloquem lá na página do IPTC e olhem Um Dia de Agente, né? Tem uma com o guri de Uruguaiana, que ele participou lá com a gente. Repete de novo, Giovana, coloca na página do IPTC. Lá no Facebook da IPTC ou no YouTube, tá? Um Dia de Agente. Tá? O guri de Uruguaiana. Na verdade, nada mais é que o seguinte, a gente abre as portas para a população, a pessoa vai lá, se inscreve até um número de, no máximo, 3 pessoas por vez, tá? E durante uma tarde, essa pessoa, ela faz o roteiro que um agente de fiscalização, né? O trabalho de um agente de fiscalização, não é exatamente trabalhar como agente, mas ela vai dentro de uma viatura, né? E ela pode escolher, olha, eu quero ir para a Zona Sul, eu quero ir para a Zona Norte, eu quero ir para o centro, né? E ela vai vivenciar aquelas situações e vai ver se tem infrações, se não tem infrações, se as pessoas respeitam ou não. E isso é realmente o trabalho de formiga. São poucas pessoas por dia. Mas a gente, até março, quando é um trabalho presencial, tem fila de espera. Né? Porque as pessoas querem ir e se colocar lá e ver. Não, eu quero ver mesmo, não pode ser. Né? Então, tem alguns trajetos ali, quando a gente sai, a IPTC perto da Ipiranga ali, a gente sair, já tem um caminhão na calçada, quer dizer, claro que a gente chega, verifica a infração, né, os colegas verificam a infração, rendem o veículo, né, rendem no sentido de chamar uma equipe para fazer o procedimento e segue, né, mas é muito interessante Um Dia de Agente, quando a gente pudesse encontrar de novo, ele continua aí à disposição e é bem interessante de olhar e dar umas boas risadas com o guri de Uruguaiana. Tá bem. Obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Também já, acho que não sei se nem vai se dar tempo de responder, que faltam 2 minutos para fechar a sala aqui. Tá. Mas, então, de qualquer forma, te agradeço muito, Giovana. Foi ótimo, foi muito esclarecedor. De nos dar essa oportunidade de conhecer esse trabalho do IPTC e ter um contato mais próximo, né? E que nem você disse, você é uma multiplicadora e ao nos passar esse conhecimento, nós também podemos, né, passar adiante. Com certeza. Né, para conseguir que tenhamos um trânsito cada vez mais seguro, não é? Exatamente. Então, agradeço. Estamos todos lá, estamos de portas abertas, né? Depois a gente repete aí os contatos, inclusive o e-mail da educação mesmo, para entrar em contato direto lá com a educação também, tá? Estamos à disposição, né? Na verdade, a gente está aqui por causa de vocês, né? É para isso que a gente está aí. Então tá, muito obrigada, agradeço a todos também que participaram, estiveram presentes aqui na live. Ouvindo a Giovana. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. Tá, tchau, tchau.
Obrigada, gente. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.